Salve, alquimistas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um modelo atômico, continuando a série dos modelos atômicos. Vamos falar hoje do modelo atômico de Ernest Rutherford. Modelo proposto em 1911, diferente do modelo de Thomson, ele já propôs coisas bem diferentes. Vamos lembrar do modelo de Thomson e do modelo de Dalton. Dalton falava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Thomson falava que o átomo era uma esfera positiva com elétrons incrustados nela. Aí veio Rutherford, realizando um outro experimento, mostrando que o átomo não era nada disso do que eles tinham falado. O que ele propôs então? Primeira coisa, o modelo Rutherford ficou conhecido como um modelo planetário do átomo. Tá? Modelo planetário do átomo. Por quê? É como se fosse o Sol aqui no meio, que a gente vai ver que é o núcleo, com os elétrons em órbita ao redor do núcleo, como se fossem os planetas ao redor do Sol. Tá? O que ele propôs então, Rutherford? Que o átomo é composto por um núcleo pequeno e denso, aonde está concentrada a carga positiva e a maior parte da massa do átomo. Então aqui, ó, é o núcleo do átomo, pequeno e denso, com a maior parte da massa. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, como planetas ao redor do Sol. Então, essa região aqui, ó, é a órbita do elétron, tá certo? Os elétrons ele ficavam orbitando ao redor do átomo ali, beleza? E o átomo é majoritariamente de espaço vazio. Percebe que eu tenho o núcleo, tenho o elétron e o resto aqui é tudo espaço vazio, ó. Tudo espaço vazio. Todo esse espaço vazio entre o núcleo e o elétron ali era simplesmente espaço vazio, não tinha absolutamente nada. E como que ele propôs, então, essas ideias? Ele fez o experimento da folha de ouro. Como que foi esse experimento? É o seguinte, ele bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa, radiação basicamente, tá? Ele pegou aqui uma fonte de partículas, no caso o polônio, e bombardeou uma folha de ouro bem fininha, extremamente fina a folha de ouro, tá certo? O que ele esperava observar? Que todas essas partículas atravessassem sem nenhuma interferência, tá? Ele esperava, ele imaginava que todas as partículas iriam atravessar, tá certo? Porém, para não ter nenhuma discussão nem nada, ele colocou um detector em volta de toda a placa aqui para saber se não tinha alguma outra partícula para analisar ali. E olha que interessante que ele observou. Era para todas atravessarem, certo? Sem nenhuma interferência. Olha o que aconteceu. Algumas realmente atravessavam, só que outras, ó, desviavam e outras até voltavam. Vinham totalmente para frente e outras realmente voltavam, batiam e voltavam. O que ele deduziu então? Ora, o átomo, primeiro, não podia ser aquela esfera totalmente maciça, certo? Ele propôs o seguinte: imagina um paredão de átomos. Cada átomo tem o seu núcleozinho ali no meio, certo? Bem pequenininho. A maioria das partículas atravessaram, certo? Então a maioria das partículas estavam passando por esses espaços vazios, onde é a região vazia do átomo. Algumas encontravam um núcleo e desviavam, encontravam um núcleo e desviava, encontravam um núcleo e desviava. Outras batiam tão em cheio no núcleo que ela batia e voltava. Ela batia no núcleo e voltava. Batia no núcleo e voltava. Certo? Muitas partículas, a maioria delas, atravessavam. Tá certo? Atravessavam sem desviar. Algumas partículas sofriam pequenos desvios.
Então, algumas que pegavam de raspão ali sofriam desvios. E pouquíssimas partículas eram refletidas de volta. Ou seja, o que ele propôs então? O que ele deduziu? Que o átomo era grande em tamanho, grande, com um núcleo muito pequenininho, porque se a maioria atravessava, a maior parte do átomo era vazio. Então o núcleo era muito pequeno, a maioria dos raios atravessavam, e aqueles que davam sorte de bater no núcleo sofriam algum desvio. Tá? Ele até escreveu um trecho que ele falava como se fosse, imagine você bombardeando uma folha de papel, um lenço de papel, com uma bala de 40 centímetros, como se fosse uma bola de canhão. Imagine você acertar uma folha de papel, uma bala de canhão, e ela voltar para você. Era isso que ele estava observando. Ele ficou foi inacreditável aquilo, certo? O que aconteceu. Então, isso indicou que o átomo não era uma esfera maciça, mas tinha grande parte vazia. Beleza? Então, gente, o modelo de Rutherford é um modelo planetário que já propôs o núcleo separado dos elétrons, tá? Um núcleo pequeno em relação ao átomo e os elétrons orbitando ao redor do núcleo. Então, o núcleo paradinho lá no centro e os elétrons orbitando ao redor do núcleo. Beleza? Ele comparou, se a gente fosse comparar, é como se fosse uma formiguinha, uma cabeça de alfinete no centro do Maracanã e o resto do Maracanã sendo a região onde ficam os elétrons. Olha a diferença. Uma cabeça de alfinete no centro do Maracanã seria o núcleo do átomo e o resto do Maracanã seria o resto do átomo, a região onde estão os elétrons. Que coisa, né? Então, a ideia do Rutherford é essa daí, beleza? E o experimento dele foi o experimento da folha de ouro. Só não esquecer disso, que tá tudo certo. Beleza? Espero que tenham entendido e gostado. Deixe seu like, ajuda a gente a crescer. Tamo junto, um abraço e até a próxima.